A gente suportaria um mercado de trabalho 100% sem pessoas com qualquer tipo de CID? A resposta é não. Gente, não é todo mundo que tem um CID. Não é todo mundo que precisa de terapia. E não é todo mundo que vai ter bons benefícios com a terapia. Tem também uma polêmica, que é a galera que usa o seu CID como desculpa. E aí essa desculpa ela pode vir tanto em momentos positivos como momentos negativos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui na AuVP Negócios, o podcast. Eu sou a Bruna Alencar, diretora de Capital Humano e sócia da UVP Capital. E ao meu lado, sempre... Bia Henriques, diretora de produto e sócia aqui na UVP Capital. Hoje a gente tem um tema polêmico para falar com vocês. Qual que é o tema de hoje, Bia? Eu vim até com um monte de papelzinho aqui, porque hoje a gente vai falar sobre transtornos psicológicos no trabalho. A Bruna, ela é psicóloga, então ela vai poder trazer bastante embasamento aqui para nossa conversa. E eu trouxe também alguns dados e outras informações para a gente discutir. E para começar a abrir essa discussão, eu queria fazer duas perguntas meio polêmicas, que são: ter um CID ajuda ou atrapalha? E a empresa deveria ser inclusiva e me incluir? Bom, a resposta para sua primeira pergunta é: ter um CID ajuda e atrapalha. Nem só um, nem só o outro. A empresa deveria ser inclusiva e me incluir? Talvez sim. Em grandes aspectos, a gente fala a respeito de inclusão, e por muito tempo a gente falou, dentro das empresas, de inclusão de um recorte muito específico, Bia. Então, a gente falava de inclusão de mulheres, a gente falou de inclusão racial, a gente falou de inclusão de faixas etárias, né? E de uns anos para cá, a gente vem falando, né, da diversidade cognitiva nas empresas, que é ter pessoas que pensam de maneira diferente, se comportam de maneira diferente. E quando a gente fala do transtorno psicológico, de comportamento ou neurodiversidades, né, a gente está falando dessa diversidade cognitiva. Então, eu diria que sim, as empresas precisam ser inclusivas e no mais variado aspecto da diversidade para a inclusão. Perfeito. A gente está no canal da UVP Capital e é impossível a gente não associar os temas que a gente fala aqui a dinheiro. Puxando esse gancho da Bruna, né, de que as empresas elas têm que, de alguma maneira, lidar com os transtornos e as pessoas que são neurodivergentes, eu queria trazer aqui um papo de dinheiro sobre esse assunto, que é o seguinte: segundo a OMS, a depressão e a ansiedade causam uma perda de 1 trilhão na economia mundial. Então, a gente não tá falando desse assunto só porque tá em alta ou porque as pessoas estão falando que cada vez mais tem mais diagnósticos de ansiedade ou de TDAH, mas sim porque, de fato, a gente tem um impacto econômico dessas pessoas na economia mundial. E aí, se a gente pegar alguns outros estudos também da OMS, a gente vê que a cada $1 investido em saúde mental, o retorno é de $4 em produtividade. Então, como que você correlaciona esse papel da empresa versus a produtividade do funcionário versus a saúde mental dele? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu já falei isso em outros vídeos e tudo mais, que as organizações, elas são um recorte da sociedade. Naturalmente, a gente percebeu um aumento nos diagnósticos e na consciência da sociedade a respeito do que são os CIDs, né? Que é a categorização ali dos transtornos, dos diagnósticos e tudo mais. Então, o que acontece é que o universo do trabalho, ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. E aí, quando a gente pensa no fator econômico, a gente pode deixar essa mão de obra à parte? A gente pode parar de contratar pessoas que têm CID? A gente suportaria um mercado de trabalho 100% sem pessoas com qualquer tipo de CID? A resposta é não. Porque, assim, se eu for falar da UVP Capital, eu teria que reduzir a minha empresa em, no mínimo, 50%. Porque 50% das nossas pessoas têm algum diagnóstico ali de CID-F, que são os CIDs psiquiátricos, né? Então, a gente está falando de neurodivergência, a gente está falando de transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de bipolaridade, a gente está falando de uma série de diagnósticos que vão impactar a vida do cidadão,
e da pessoa na função laboral dela. Então, as empresas precisam aprender a administrar isso, a usar os seus fatores ali de impacto social para conseguir manter a economia. Não é nenhuma benevolência, nossa, não sei o que lá, sou beneficente, né? Não é isso, é uma questão prática da necessidade econômica mesmo. E eu acho que, dando um passo atrás, a gente está falando muito do diagnóstico, mas eu acho que é interessante a gente refletir também que é o seguinte, hoje em dia, as pessoas, elas tendem a classificar as sensações, os sentimentos, os mal-estares, sempre associando isso a algum transtorno psicológico, né? Eu me pego fazendo isso às vezes, eu não tenho nenhum CID, não diagnosticado pelo menos, e aí às vezes eu tô ali vivendo minha vida, eu começo a me sentir meio... Sabe quando você perde o controle das coisas? Daí eu fico, nossa, tô ansiosa, sou ansiosa. E aí quando as pessoas falam com você, você fala, não, é que eu sou muito ansiosa. E aí a gente tende a trazer esse caráter médico para as nossas sensações. Eu acho que, claro, né, vão ter diversas pessoas que de fato vão ser diagnosticadas mesmo com os CIDs, mas como que a gente pode tentar diferenciar o que é uma sensação ruim que eu tô tendo, de uma coisa que de fato pode ser classificada como um transtorno? Porque eu imagino que deva ter alguma coisa a ver com a recorrência, com a constância. Interessantíssimo isso que você comentou, que é assim, eu tenho muito falado nas minhas redes sociais, e várias vezes que eu tô abordando alguns assuntos, eu falo sobre o esvaziamento. E o que é o esvaziamento? É quando você tira o significado, a importância, você tira o contexto e começa a banalizar palavras, começa a banalizar conceitos, e aí as pessoas vão se perdendo. A sociedade, conforme ela ganha consciência a respeito de alguns temas, ela começa a esvaziar muitas coisas. Uns clássicos dos esvaziamentos, quando a gente fala do tema psicológico, dentro do ramo da ciência, da psiquiatria e da psicologia, é o bipolar. Fulano é bipolar, porque mudou de ideia. Aí depois Se não a gente bipolar, teve... é geminiano, brincadeira. Depois a gente mudou e o próximo deles foi o recalcada, que é um termo da psicanálise que fala a respeito de guardar, de esconder um trauma, e aí outros comportamentos vão vir e a gente ressignificou isso para uma coisa meio ciumenta, invejosa. Então acontecem dentro da psicologia e da psiquiatria um esvaziamento ali dos termos, dos conceitos e principalmente dos sentimentos e emoções. Existe uma coisa que é a psicoeducação emocional, onde a gente aprende a falar sobre quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, sem tentar colocar as pessoas dentro de diagnósticos específicos. Acontece no mundo uma necessidade de se identificar. Rótulo, né? Exato, de pertencer. Então, a gente automaticamente vai se pregando rótulos ali para facilitar, às vezes, nosso pertencimento a um grupo e, às vezes, para nos justificar para a sociedade. E aí, eu acho que o primeiro passo é isso. A gente precisa de entender que é natural ali da sociedade, a partir do momento que a gente vai ganhando consciência, a gente vai usando mais. Sabe, eu acho que todo mundo que passou pela universidade já viveu isso, de aprender, é igual criança, aprende uma palavra nova, a gente fica testando encaixar as palavras e os conceitos em outros lugares, e aí acaba acontecendo o esvaziamento, não só nesse sentido, mas de outros também. Tem palavras que hypam, né, tipo gratidão, as palavras vão hypando e a gente vai esvaziando o significado delas mesmo, é normal. E pra gente conseguir diferenciar o que é diagnóstico do que é uma sensação, uma emoção, uma característica, primeira coisa que eu posso recomendar é psicoeducação emocional. Então aprender quais são as emoções primárias, quais são as nossas reações, o que tá dentro do nosso repertório psicológico e emocional, psíquico de maneira geral. Acho interessante que você comentou isso, porque uma das coisas que eu anotei aqui é que a mente saudável, ela não necessariamente é uma mente sem problemas. Não é. A mente saudável é como você vai lidar com o problema, como você vai lidar com o que te incomoda, como que você vai lidar com as situações em que você tem desconforto, né? Exatamente. E eu acho que um outro passo também, além da psicoeducação emocional, é a gente entender o que é de fato um diagnóstico.
Existe um documento que se chama DSM-5, né? Ele é um manual das doenças mentais. E aí, dentro do DSM-5, ele fala a respeito dos critérios para diagnóstico. Esses critérios falam de comportamento, frequência, intensidade, recorrência, e fala da somatória de outros fatores também. Então, existem alguns diagnósticos que têm 10 critérios. Dentro desse diagnóstico, existem outros possíveis diagnósticos. Você tira 4 critérios, já virou outro diagnóstico. Então, assim, é importante a gente perceber que na medicina existe um conceito de intervenção ingênua, que é quando a nossa intervenção ela faz mais mal do que bem, né? Então, quando a gente começa a expressar uma necessidade de se diagnosticar, de se colocar dentro de um rótulo, de utilizar esses rótulos para poder, às vezes, justificar alguns acontecidos na nossa vida, acaba gerando mais malefícios do que benefícios no decorrer do processo. Eu vou agora conduzir a nossa conversa para falar das redes sociais, que é o seguinte: não tem como a gente falar de trabalho, de CID, de transtornos psicológicos, sem a gente falar do impacto das redes sociais. A gente, querendo ou não, a gente vê sobre esse assunto todos os dias. É muito comum você ver vídeo assim: 5 sinais de que você pode ter TDAH. 5 sinais de que você pode ser TEA. E querendo ou não, o Brasil ele é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Só que a gente não pode carregar também isso como uma verdade por si só. A gente vai ter várias classificações, enfim. Quando a gente fala de ansiedade no trabalho, as pessoas tendem a colocar, às vezes, a culpa só no ambiente de trabalho, ou, estou trabalhando muito, sendo que, às vezes, ela não está sendo nem produtiva, apesar de estar trabalhando demais. Como que você enxerga esse impacto das redes sociais? Porque eu vejo, por exemplo, por mim, né? Quando a gente pensa em rede social, a gente está olhando para o outro. Então, para as conquistas do outro, para o tempo do outro. E a gente vai comparar não só a gente com pessoas que estão em cargos parecidos ou semelhantes, até pessoas que às vezes estão em lugares muito diferentes e realidades diferentes e que vão gerar na gente esse desconforto. Bia, eu vou dar um passo atrás, que é o seguinte: eu acho que as redes sociais, elas são muito importantes para esse fator ansiogênico que a gente está falando, mas existe uma coisa que aconteceu antes da popularização das redes sociais, que é o quê? Que é a globalização. Antes, você tinha que lidar com uma questão de identidade muito regional, sabe? Você era filho do seu pai e da sua mãe, esposo ou mulher de alguém, você tinha uma função, você exercia o seu labor numa região, então você era o ferreiro da cidade e tal. Então, essa identidade, ela era muito mais regional. Tanto a identidade pessoal, quanto a sua identificação laboral, a sua função laboral. Era muito regional, então você lidava com fatores estressores externos e internos muito reduzidos. E isso aconteceu de maneira muito acelerada. De repente, você começou a ter acesso às informações que aconteciam na cidade vizinha, e depois no estado, e depois na cidade, e agora você sabe o que está acontecendo do outro lado do hemisfério. Então, assim, os fatores ansiogênicos, desde a globalização, eles foram se escalando de maneira muito descontrolada. A humanidade nunca teve que lidar com isso antes. Isso aconteceu de uma maneira muito acelerada, o que faz com que a gente consiga estruturar o nosso aparelho psíquico, né, que é o nosso sistema neurológico ali, para processar as coisas de uma maneira não tão ágil, porque assim, as evoluções humanas, elas não acontecem nessa mesma velocidade com que aconteceu aí a globalização. Depois da globalização, a gente tem o efeito internet. Depois do efeito internet, que era uma coisa muito mais de dado, né? Eu tinha um dado ali, eu ia ler alguma coisa que aconteceu em algum lugar, e agora a gente tem a possibilidade de ver em real time o que está acontecendo em outro lugar. E assim, a gente não leva em consideração o fator cultural. Tudo bem, eu sou diretora de capital humano aqui na UVP Goiânia, Goiás, Brasil, e tô me comparando com a diretora de capital humano que tá lá em Tóquio.
ela tá lidando com uma outra cultura, ela tá lidando com uma outra língua, ela tá lidando com outros costumes. E aí, tudo isso vai aumentando a nossa ansiedade, vai aumentando os fatores estressores do trabalho, da identidade, e a gente fica um pouco perdido de referencial, né? Com quem eu deveria estar me comparando? Assim, é um clássico dos coaches, e eu tenho que dar o meu braço, né, a torcer, porque é a realidade que a gente deveria estar se comparando com nós mesmos, né? Com a nossa própria evolução. E aí, você falou uma coisa que é muito interessante, e que eu vou, inclusive, te corrigir, que é assim, a gente atribui muito ao trabalho, e existem outras coisas. Sim, existem outras coisas e tudo mais, mas aí a gente dá nome diferente, que é o que eu tava falando. Alguns critérios levam a um tipo de diagnóstico e outros critérios levam a outro. Então, assim... Um burnout, por exemplo. O burnout, por exemplo, dentro do DSM-5, o RT, que é o último texto revisionado, ele nem é reconhecido como um diagnóstico específico. Ele está dentro de outros fatores. Já no CID-11, ele está reconhecido como um estresse, um transtorno causado exclusivamente pelo trabalho. E essa é uma dificuldade hoje. As pessoas, quando vão fazer um diagnóstico de burnout, elas não costumam isolar os fatores. Por quê? Porque o ser humano ele é multifatorial, sim. Mas para você chegar num diagnóstico de burnout, a gente precisa de entender que no aspecto familiar tá tudo certo, no aspecto pessoal tá tudo certo, nos outros aspectos que me margeiam, tá tudo correndo tranquilo. Existem desafios, mas eu consigo lidar com eles. E no aspecto exclusivo do trabalho, existe um fator estressor que extrapola todas as medidas e que me faz ter uma reação e uma síndrome que se chama burnout. Então, ele é exclusivo do trabalho. Por que eu bato sempre na tecla a respeito disso quando eu tô falando com as pessoas? Porque quando a gente chama as coisas pelos nomes certos, a gente consegue ter planejamentos, planos de tratamento que são mais efetivos. A gente consegue dar mais qualidade de vida para o paciente, cliente, para a pessoa que você tá ali, o ser humano que você tá apoiando. Então, é importante a gente saber disso, porque a gente consegue direcionar melhor ali os tratamentos, as abordagens e etc. É legal que você comentou na sua fala sobre a relação que a pessoa tem no dia a dia do trabalho, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente não pode deixar de falar que a pessoa que tem um transtorno, ela vai ter um tipo de relacionamento com o trabalho. E as pessoas que trabalham com essa pessoa também têm que, de alguma maneira, entender qual é a melhor forma de trabalhar com aquela pessoa. Então, a Bruna comentou que aqui na UVP a gente tem várias pessoas com diferentes CIDs e classificações, enfim. Então, por exemplo, a gente já teve uma pessoa que trabalhava aqui com a gente que ela era extremamente literal. Ela tinha... Qual que era o transtorno? TEA, transtorno de espectro autismo. E aí, absolutamente tudo que você tinha que falar para ela tinha que ser direto e objetivo. Você não poderia deixar alguma emoção na entrelinha ou alguma subjetividade em como você queria que ela executasse ou fizesse alguma coisa, justamente porque ela tinha esse transtorno. E ela era excelente em executar uma vez que ela tivesse entendido aquela tarefa. Só que, às vezes, para uma outra pessoa que está passando aquela demanda, vamos supor que é um líder que está passando direto para aquela demanda, que está passando direto para aquele colaborador, né? Ele vai ter mais, não dificuldade, mas ele vai ter que entender como aquela pessoa funciona. Da mesma maneira que ele tem que entender qualquer pessoa, ela tendo um transtorno ou não, correto? Correto. Cada um, né, dos transtornos, sejam eles comportamentais, sejam eles de neurodivergência ou de neurodesenvolvimento, vai exigir um tipo diferente ali de abordagem. Ah, Bruna, então agora todo gestor tem que ser psicólogo, psiquiatra e tem que fazer Pelo amor de Deus, cursinho para poder fazer gestão de pessoas. Não. Na verdade, não. Mas é um fator de observação e de alinhamentos de expectativa, sabe? Aqui na empresa, a gente tem o Clifton, a gente já falou várias vezes dele.
E o Clifton fala exatamente sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos de apoio e aquelas coisas que a gente não consegue performar. Então, assim, pra que eu ia pegar exatamente essa pessoa e falar, olha, conte uma história lúdica para encantar os nossos clientes? Não faz sentido, porque essa pessoa não tinha essa habilidade especificamente. Ela é uma pessoa muito literal, então por que não utilizar esses potenciais dessa pessoa num lugar que faça de fato sentido, assim? Então, a gente precisa aprender que, como gestor, existe uma responsabilidade de como facilitar o aprendizado da pessoa, como facilitar a compreensão de uma demanda. E aí a gente vai fazendo esses desdobramentos e utilizando os potenciais, que é uma coisa que não se fala. Mas tem também uma polêmica, que é a galera que usa o seu CID como desculpa. E aí essa desculpa ela pode vir tanto em momentos positivos como momentos negativos. Então, exemplo, esqueci de fazer uma entrega, atrasei um prazo, putz, é meu TDAH. Versus, me interessei muito sobre um tema novo que apareceu no meu trabalho, e aí eu vou estudar aquilo infinito, eu vou assistir 50 vídeos e ler 3 livros, e conversar com mais 5 pessoas que são especialistas nesse tema e ficar expert nele. Deixa eu adivinhar, é seu hiperfoco. Foi meu hiperfoco. Como é que a gente... Porque eu fico pensando, né? As pessoas, elas estão o tempo todo comentando os CIDs delas como se fossem parte da personalidade delas, e de fato. Mas, será que faz sentido a gente usar isso como uma desculpa, seja ela boa ou ruim? Então, rolou, está rolando, acho que vai continuar rolando, uma romantização aí nos diagnósticos, né? Você falou há um tempo atrás na sua fala que nem tudo, né, é diagnóstico. Que ter uma vida saudável não é ter uma vida sem problemas, é como você lida com seus problemas. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia tem como objetivo aumentar a qualidade de vida, né, do cliente, do paciente, depende aí da abordagem. Então, é importante a gente... A primeira coisa é a gente tirar um pouco isso da nossa cabeça de que todo mundo tem um CID. Gente, não é todo mundo que tem um CID. Outra afirmação forte que eu vou fazer que vai te chocar. Não é todo mundo que precisa de terapia. E não é todo mundo que vai ter bons benefícios com a terapia. Por quê? Porque exige uma disponibilidade emocional. A pessoa tem que querer, ela tem que estar comprada no processo. Então, assim, o primeiro fator muito relevante, Bia, é isso. Que, assim, diagnóstico, ele não é um casaco que tá no seu guarda-roupa e você vai usar... Nossa, agora esse hoje aqui me serve, me cai bem. Hoje eu tô de TEA, hoje eu tô de ansiedade. Não é assim não que é funciona. O divertidamente, você não é o divertidamente andando. Exato, e eu acho que, assim, existe uma polêmica, né, da desculpa, da muleta, que fulano está usando, mas existe realmente, inclusive na psicologia, a gente fala que tem um termo da psicologia que se chama ganho secundário. Então, eu uso algo para que aquilo me dê um ganho secundário. Então, eu uso o meu transtorno, eu uso aquele meu diagnóstico para ter um outro ganho, que é mais ou menos o que você falou. Ai, nossa, eu esqueci dessa entrega porque eu tenho TDAH. Ai, não, olha, me dei muito bem nesse assunto porque o meu hiperfoco me ajudou. Eu acho que, na verdade eu não acho, eu posso afirmar que existem pessoas que vão fazer isso, existem pessoas que não vão fazer isso. E é muito importante que não faça, sabe? Porque quando a gente tira... se retira mesmo. Sabe aquele negócio de levanta do caixão que o velório acaba? Uhum. Quando as pessoas elas levantam do caixão, o velório acaba. Então, assim, olha, eu tenho TEA, eu tenho... Seja o transtorno que você tiver. Eu tenho esse diagnóstico e esse diagnóstico me dão X características. Preciso de ter algum trato para aumentar a minha qualidade de vida. Então, por exemplo... vou dar o exemplo do transtorno do espectro autista. Existem algumas literalidades para essas pessoas. Elas são muito literais, têm uma dificuldade de entender nuances sociais ali.
E aí, eu sou meio assim porque eu sou autista. Eu acho que existem outras maneiras, inclusive no próprio atendimento psicológico, o psicólogo conduz para essa construção. A gente vai aumentando o repertório comportamental dessa pessoa para ela sair desse lugar sem ter que falar isso, assim. Bruna, mas isso é uma mentira? Não, não é uma mentira. Mas isso também não vai te ajudar de fato, porque em algum momento, seja o seu trabalho ou seja as suas relações sociais, vão se cansar, se limitar, se esgotar os recursos de tentar te ajudar, porque exige um certo protagonismo para você administrar os seus diagnósticos. É necessário que você se coloque nesse lugar de essas são as minhas limitações, quais são as maneiras que eu posso aumentar o meu repertório, quais são as maneiras que eu posso usar isso ao meu favor, que é uma das coisas que pouco se fala. A gente falou aqui do hiperfoco, mas é uma coisa que pouco se fala. Então, a pessoa ansiosa, ela tem uma capacidade de antecipação de risco imensa, e isso é uma vantagem. A pessoa que ela é TDAH, ela tem uma capacidade criativa absurda. O Whindersson Nunes, né, nessa última internação dele, trouxe o tema da saúde mental de novo à tona, com uma lupa ali para as pessoas ouvirem e falarem a respeito, que é o quê? São as altas habilidades, né? É o famoso gênio. Existem vantagens, existem desvantagens, como que usa isso, como que ganha qualidade de vida. E é muito engraçado isso das altas habilidades, porque eu percebo que a gente, quando fala para uma criança que ela tem altas habilidades, que ela é um mini gênio, ela já cresce com uma carga de expectativa tão grande nela, que eu estava inclusive assistindo um TED Talk antes de vir para cá, que era de uma menina que ela passou a infância inteira dela escutando que ela era genial, que ela era muito inteligente. E aí, quando ela começou a ter a autorresponsabilidade, né? Porque até o momento da sua vida, os seus pais, eles estão te guiando. Quando você passa a ter que você cuidar e gerir a sua própria vida, você ganha outros pratinhos que você vai ter que gerenciar para além daquela sua alta habilidade. E aí, essa pessoa, muitas vezes, ela vira um adulto frustrado, porque disfuncional. E disfuncional, porque ela se sentiu por tanto tempo especial, de alguma maneira, que ela não sabe como lidar em um ambiente social em que ela tem que se adaptar para outras situações e para outras relações sociais também, né? Nesse sentido que você tá falando, ainda é um cenário ótimo, porque ela tá saindo de um lar provavelmente estruturado, que deu apoio para ela. No sentido de que quando a pessoa não tem privilégio, a pessoa que está saindo de um lugar muito desafiador economicamente falando, socialmente falando e tudo mais, existe um outro problema que é o seguinte: você não sabe lidar desde o princípio. Porque você tem altas habilidades e ao mesmo tempo você se entedia muito rápido. Aquela você coisa acha da as pessoas criança. ao seu redor burra. Você não tem vontade, desejo de ter um envolvimento social, porque as pessoas todas são entediantes ao seu redor. E às vezes você ainda leva a bronca dos pais, porque às vezes é uma criança que é agitada na escola e aí o professor chama os pais porque, nossa, esse menino não para atrapalha quieto, todo mundo. Atrapalha. Então, assim, a gente precisa de lembrar tudo. Tudo tem os seus prós e os seus contras. E os seus contextos, né? Exatamente, contexto, coisas que vão influenciar. E aí, por exemplo, metas na empresa são personalizáveis para pessoas que têm diagnóstico? Na sua opinião, o que você acha? Uai, eu acho que não deveria ter. Acho que a pessoa ela vai se adaptando ali no contexto de trabalho dela. E, é claro, né, a gente não tá falando de adaptar a meta, mas talvez entender se ela está no melhor lugar para ela no trabalho. Às vezes, igual você falou, né, comentei, teve uma pessoa que ela era muito literal aqui na empresa. Eu não vou dar uma meta de criatividade para ela, mas eu vou dar uma meta que faça sentido para o que ela melhor performa. Exatamente. Então, assim, às vezes, dependendo, a gente até vai alterar a meta em específico. Então, por exemplo, da mesma maneira em que a gente altera, né, faz o planejamento de meta personalizado pelo momento de carreira, júnior, pleno, sênior, a pessoa tem 45, 90 dias, ou a pessoa já é uma pessoa efetivada, a gente muda, a gente também pode mudar. Só que a gente tem que entender até onde eu e esta pessoa estamos estabelecendo um teto na cabeça dela, que aí entra num ponto de capacitismo,
e até onde a gente está, de fato, criando um cenário para que essa pessoa se desenvolva, cresça, entregue coisas cada vez melhores. Então, a gente tem que lidar com essas características específicas, com esses diagnósticos, com traços de personalidade, de maneira a propiciar o crescimento e o aumento da qualidade de vida da pessoa. Então vai ter, porque pessoas típicas, né? Elas têm momentos em que elas precisam de metas menores porque elas estão lidando com outros desafios, estão tendo que administrar outras questões ali, de modo geral. Então, as pessoas neurodivergentes também vão precisar disso, também vão ter esse recurso. E aí, como gestor, esse é que é o papel. E uma coisa que ninguém fala é que o gestor adoece. Entendeu? Então, a gente fala sobre, tem empresas que são tóxicas. E sim, a gente vê claramente relatos disso. Inclusive, a gente odeia essa todos os lugares. Que é uma outra palavra que foi esvaziada, né? Porque tudo é tóxico. Ou, enfim, as pessoas não sabem administrar o que são realmente responsabilidades a serem cobradas. E o que é um abuso, realmente, do limite da cobrança, do limite da meta. Então, assim, a empresa, ela tá nesse lugar, mas como eu disse novamente, a empresa é um recorte da sociedade. Então, o colaborador, ele adoece, o funcionário adoece, o líder adoece e o mais polêmico adoece. O empresário adoece. Então, existe um limite entre o que a empresa pode proporcionar e existe um limite que ele é muito interessante financeiro, que é o que a gente falou, a cada $1 gasto com saúde mental, né? Voltam em você 4, né? incentivar programas de saúde mental, em você ter ali uma segurança psicológica estimulada no seu ambiente de trabalho, acaba ocasionando com que retorne $4, então é um investimento super interessante. E existe também uma questão de pontuar os papéis. Você, como empresa, é um facilitador de proporcionar e equilibrar esse ambiente saudável, colaborativo e estimulante para que essa pessoa possa crescer, progredir. Você, gestor, tem que saber administrar bem ali o recurso que você tem, os potenciais, quais são as habilidades que são colocadas em destaque por aquela pessoa ter todas as características, personalidades, os pontos fortes dela, o Clifton dela e também, por que não, os diagnósticos dela. E você, empresário, também. Você tem que cuidar de você, porque se o empresário ele não cuida dele, ele se abandona emocionalmente, ele vai realmente ter uma empresa que é um problema, porque aí a empresa vai ser um reflexo dele, e aí ele vai transferir ali os problemas emocionais, psicológicos dele, para como ele faz gestão, para como ele toma decisão de negócio, e aí realmente vira uma cascata, assim. Então, precisa de ter esse equilíbrio de papel e lembrar sempre que, como indivíduo, você é o protagonista do seu tratamento, você é o protagonista da sua carreira. É você que precisa de descobrir quais são as habilidades que ficam facilitadas para você por conta do seu diagnóstico e usar isso a favor de você na sua carreira. Se eu tenho facilidades criativas, se eu tenho facilidades de foco, de atenção, igual, por exemplo, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo é uma pessoa que vai ter extrema facilidade com processos, burocracias, porque é uma pessoa que tem baixíssima flexibilidade cognitiva. Para ela funciona daquela maneira. Para que ela vai se colocar numa função, numa carreira que não tem afinidade com isso? A Bruna, ela pode? Pode. A gente pode escolher trilhar caminhos mais desafiadores, mais difíceis. Assim como a gente pode escolher caminhos facilitados pelas nossas habilidades, que podem vir tanto de um Clifton, tanto de um comportamento aprendido, tanto de uma habilidade estimulada desde a infância, quanto de um diagnóstico, por que não? Eu vou amarrar várias das coisas que a gente falou aqui com um é um dado e outro é uma informação técnica para a gente contribuir com todo mundo que assiste a gente e que é empresário também, né? O dado é o seguinte, 49% dos colaboradores, eles acham que o líder dele não vai saber como lidar com ele se ele tiver alguma situação de saúde mental. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você é líder de alguém ou se você é liderado, vocês têm que ter uma relação muito próxima um com o outro e, de fato, de troca mesmo, para que a empresa... Porque, querendo ou não, a gente está falando que a troca entre um líder e um liderado é o que faz a empresa rodar, né? E aí, a pessoa ela precisa se sentir confortável de falar com você, olha... Estou passando por isso, estou com esse problema. Porque muitas vezes o seu colaborador, seu funcionário, começa a ter um desempenho ruim e aí você começa a reclamar sobre essa pessoa sem entender
a motivação. Por que aquilo está acontecendo, né? Será que ela está passando por algum problema pessoal? Ou então ela está desmotivada por algum motivo no trabalho? Então, esse dado, ele coloca a luz justamente nesse ponto, em que você que é empresário e você que é líder precisa ficar atento ao seu colaborador para isso. E aí... Só uma contribuição rápida, que assim, a gente não tem o dever do saber. Tanto o empresário, tanto o gestor, o ser humano em geral não tem o dever do saber. Então, se chegou alguém até você e falou, estou passando por uma situação, acabei de descobrir um diagnóstico, aceite, acolha o lugar do não saber. O psicólogo, ele tem muito esse recurso. Não sei. Eu vou descobrir, eu vou te ouvir, vou te ajudar, eu vou te acolher naquilo que eu como, consegui. Né? Então, porque se a gente se torna, como gestor, protagonista do problema do outro, a gente até rouba a possibilidade da pessoa resolver. E absorve também uma coisa que não é sua, né? Você tem que entender o que é seu e o que é do outro. Isso, porque assim, se você existem muitos gestores, não estou falando agora especificamente de transtornos, mas de maneira geral, do estado de saúde mental dos liderados, esse gestor, ele se torna o responsável por ser o estabilizador emocional do time. E aí vai acontecer um dia que ele não vai estar bem. E aí o time vai ficar desestruturado. Esse é o modus, essa é a melhor forma de estruturar uma equipe que consegue ter autonomia, que consegue ter desempenho, que consegue alcançar uma performance. Não, a gente tem que agir mesmo como um facilitador. Então, esse lugar do não saber, do acolher, do ouvir, de se pôr no lugar de que você não é um médico, você não é um psiquiatra, você não é um psicólogo. E mesmo que você seja, às vezes você não tá nesse papel. Você é um papel ali de gestor, é de ser humano, de ouvir, de acolher, de às vezes direcionar caminhos. E se a gente fizesse isso? E se a gente te ajudar desta maneira? Isso é possível? Aquilo é possível? Eu acho que esse é um ponto importante. Ótimo. E aí o segundo ponto que eu ia trazer é o seguinte, agora falando de uma coisa que foi super recente, que foi uma lei nova que saiu em maio de 2025, então tem pouco tempo, que é o seguinte... Quando a gente pensa historicamente em... É uma normativa, a Bruna me corrigiu aqui. É uma normativa. Quando a gente pensa em histórico de carreiras e profissões, se a gente for lá para trás, a gente vai ter uma série de pessoas que trabalhavam apenas em fábricas, né? Hoje em dia ainda existem esses profissionais, mas a gente foi ganhando uma gama de profissões cada vez maior. Não existe, por exemplo, para a pessoa que trabalha na frente do computador, a necessidade dela ter que usar um capacete e uma roupa especial para ela se proteger de algum risco que ela pode correr com a saúde física dela. Mas as empresas, de alguma maneira, têm que proteger a saúde. Tem não, né? Será que as empresas têm que proteger a saúde mental delas? E aí foi criada essa normativa, eu vou pedir para a Bruna explicar para a gente, porque ela é justamente sobre essa responsabilização das empresas em terem um ambiente de trabalho que olhe para isso também, né? Quando a gente pensa no cenário de saúde, segurança, medicina do trabalho, a primeira evolução que a gente teve é o que a Bea falou, que são as indústrias que começaram a estabelecer ali, por lei também, né? Foi estabelecido que elas precisavam de ter EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, né? Então, o primeiro processo que aconteceu foi esse. A gente começou a falar da segurança das pessoas. Então, além de ter EPIs, a gente tem algumas regras a seguir com treinamento, desenvolvimento para as pessoas. Então, tem treinamento para trabalho em altura, treinamento para trabalho em materiais infláveis e etc. Tem vários tipos de treinamento quando a gente fala de saúde, segurança e medicina do trabalho. Dentro desse processo todo, nos últimos anos, a gente começou a perceber o quanto o fator emocional e psicológico interfere na produtividade das pessoas e interfere no cenário de saúde pública. Porque no ano de 2024, a gente aumentou, se eu não me engano, 500 mil de afastamento por relação de ansiedade. Salvo engano, esse número eu acho que está correto. E aí, o que acontece? A NR1, que é a normativa que regulamenta ali o que a gente precisa de ter de gestão de risco, né, nas empresas. Então, por exemplo, a nossa empresa, que é um escritório, e várias outras empresas têm tipificações de risco diferente.
O único risco que nós temos aqui é o risco ergonômico, que então é a cadeira Coluna. ergonomicamente correta, apoio de punho, apoio de pé ali para a altura da pessoa, distância ali e a altura da tela e todos esses riscos ergonômicos. Foi compreendido desde, né, de que a gente passou pela pandemia e ali a gente já estava emocional e psicologicamente pressionados por outros fatores que não estavam dentro do universo do trabalho, mas que também impacta, né, a nossa saúde mental de modo geral, a gente percebeu que o índice de burnout foi aumentando e tudo mais. E aí entrou a discussão, o burnout é exclusivamente trabalho, não é exclusivamente do trabalho. E aí agora a gente chegou, em maio desse ano, a gente chegou no ponto de que a gente precisa de aumentar a gestão, né, e a avaliação dos riscos psicossociais. Então a sua empresa, ela promove autonomia, ela tem segurança psicológica, ela é uma empresa que propicia todos os materiais, todos os recursos que a pessoa precisa para executar o trabalho dela. Então, foram-se elencando ali os 11 fatores que a empresa precisa propiciar para garantir a segurança psicossocial dos colaboradores. Então, é necessário que seja feita uma avaliação, uma gestão de risco e um acompanhamento evolutivo. Essa normativa saiu em maio desse ano, ela foi estendida e a partir do ano de 2026 ela vai começar a ser regulamentada e cobrada nas empresas. Então, assim como a gente tem o PGR, que é o Programa de Gestão de Risco, que aí os riscos, como eu falei, são vários e eles precisam ser administrados, também entra o risco psicossocial. Então, é uma maneira de as empresas garantirem que elas estão cuidando da saúde mental dos colaboradores e garantindo que eles tenham ali esses programas todos. Como a gente falou, a cada $1 investido volta 4, ou seja, quando você investe num programa de apoio psicológico, num programa de saúde física, num programa de saúde, enfim, de maneira geral, de acolhimento psicológico, você aumenta a produtividade e a segurança psicológica daquela pessoa, o que, para a geração Z, mantém retenção de talentos, né? Então, assim, possibilidade de crescimento, todos esses fatores que são avaliados dentro desse critério. Respondi sua pergunta? Eu acho que eu devo ter respondido a pergunta de vocês também. E você que é empresário? Se você é empresário ou gestor de empresa, não deu uma olhada nisso ainda, corre e vai dar uma olhada na NR1 e ver quais foram as mudanças psicossociais e o que você precisa de adaptar na sua empresa. Pra gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou trazer um assunto polêmico, que é o seguinte. Não que a gente já não esteja numa polêmica o vídeo inteiro, né? Eu vejo cada vez mais pessoas se medicando, tanto com medicamentos de fato vindos da indústria clássica farmacêutica, até coisas que a gente poderia ou não chamar de placebos, né? Então, um ginseng, um cogumelinho, Azul de metileno. um azul de metileno. E aí, por exemplo, quando a gente fala de remédio, né? Claro, né? A indústria farmacêutica vai sempre encontrar maneiras da gente consumir mais, existem vários estudos disso. Mas eu vejo pessoas que, por exemplo, não têm um transtorno, não têm TDAH, não têm ansiedade, mas às vezes a pessoa tá num dia que ela não tá muito focada, e aí ela vira e fala, vou falar aqui com o meu amigo pegar um Venvance, tomar uma dosezinha. Eu acho que cada vez mais isso tem acontecido, é muito comum, por exemplo, entre estudantes de medicina isso, porque eles têm que passar muito tempo estudando, fazendo a residência, então eles usam esse tipo de recurso, vamos chamar assim, para dar conta dessas coisas. O que você pensa sobre isso? Que é complicado. Eu tô tentando defender meu registro profissional aqui, a Bia me colocando em saias justas. Bia, eu vou fazer algumas afirmações fortes e depois vou usar mais um tempinho seu, do pessoal de casa, para poder fechar com chave de ouro essa minha opinião de modo geral, tá? Existe gente canalha em todas as esferas e aspectos do mundo. No mundo existe tudo que existe. Tem pessoas que usam diagnóstico como muleta? Tem. Tem pessoas que dizem ter um diagnóstico que não tem? Tem. Tem gente que não tem diagnóstico? Tem também. Então, começa por aí.
Com relação a diagnóstico, a minha opinião é o quê? Eu acho que a gente precisa conhecer os nossos diagnósticos para ganhar qualidade de vida e otimizar os nossos resultados a partir daquilo que é facilitado e nos resguardar naquilo que é mais desafiador para cada pessoa que possui um diagnóstico. Quando eu penso do ponto de vista da medicação, eu penso a mesma coisa da terapia. Eu não acho que terapia é para todo mundo, eu acho que psicoterapia é para todo mundo. Do meu ponto de vista, se a pessoa tem recursos, se ela tá tendo repertório comportamental para poder administrar a própria vida sem o auxílio de um profissional, não sente que precisa de mais autoconhecimento, que ela não teria efeitos positivos na vida dela, não tá disposta, não faça. Você vai gastar seu dinheiro à toa, você vai pagar terapia para poder falar para seus amigos que você faz, para seus amigos que você faz terapia. Na minha opinião, é isso. Quando eu falo de medicação, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Por que nos esportes tem doping? Porque tá todo mundo querendo utilizar qualquer recurso que seja para aumentar seu potencial, para aumentar seu resultado. Bruna, o que você pensa disso? Eu acho um sacrilégio do ponto de vista neuropsicológico. Quando a gente aprende dentro da especialização de neuropsicologia como que funciona o nosso aparelho psíquico ali, os circuitos neurais, as nossas respostas fisiológicas, biológicas, hormonais, a gente percebe que cada um desses recursos, na verdade, eles estão encerrando alguns caminhos neurais. Eles estão, na verdade, usando uma reserva que a gente tem limitada. Eles vão desorganizando o nosso funcionamento, como, por exemplo, medicação para TDAH, né? Para transtorno de atenção. O que acontece? Você usa essa medicação, você aumenta a sua performance, só que depois o seu corpo ele entende que tem demais para de produzir. E aí você pode causar um transtorno químico de déficit de atenção. Com relação à depressão, é a mesma coisa. Você consegue, a partir do uso de algumas substâncias, causar um episódio depressivo no seu organismo. Porque ele para de produzir dopamina, porque ele está entendendo que tem dopamina em excesso no seu corpo. Então, assim, a gente tende a fazer muitas intervenções ingênuas, sabe? E é natural, porque a gente colocou aqui num aspecto, mas quem, assim... Sabe, a gente precisa de se autoavaliar. Às vezes você sente uma dorzinha de cabeça, você vai lá e antipirona pra dentro. Uhum. Às vezes você tá, nossa, acho que essa comida é gases. Acho que essa comida não foi. Bate um saldinho pra dentro. Então, Luftalzinho. Exato. A gente vai. Na infância mesmo, eu me lembro de tomar da S da minha avó, entendeu? Então a gente vai ocasionando isso e a gente não percebe o quão mal a gente faz pro nosso próprio organismo. Eu não sou não tenho nenhum registro. Você não tem nenhum CID? Não tem. Ela não pode ficar psicóloga. Então, assim, tem todo esse processo. Eu acho que a automedicação, ela acaba fazendo um efeito positivo momentâneo e depois ela cobra um preço muito caro. Por isso que é tão difícil você fazer o desmame, né? Claro, né? Quando você tá fazendo um tratamento, é muito comum terem pessoas que precisem tomar pra vida inteira, mas tem alguns tratamentos que são pontuais. Eu vejo que uma das partes mais complicadas é justamente a diminuição da dosagem até você ficar sem aquilo, porque você aprende a viver com um facilitador que passa a ser o remédio, né? Então, Bia, a minha opinião, de modo geral, sobre isso é até onde vale a gente se anestesiar da vida? Profundo. Porque, assim, existe uma necessidade de medicação em vários dos diagnósticos, mas em alguns deles existe uma necessidade de medicação pontual para te tirar de um fundo de poço, para te ajudar a passar por uma fase difícil. E a gente tem tratado a vida de uma maneira muito superficial. É como se a vida fosse um empecilho, é como se a frustração fosse uma coisa a não ser vivida. E o mundo, assim, se você for parar para estudar vários filósofos, eles vão dizer que a angústia, ela é inerente ao estar vivo. Então, se a gente quer sempre viver de alegria, de euforia, de realização, a gente vai baixando a nossa tolerância e aí a gente vai se anestesiando da vida. Eu não sei, do meu ponto de vista como psicóloga, o objetivo é aumentar o nosso repertório.
como administrar situações difíceis, como enfrentar, como vencer, sabe? Os esportes fazem tanto sucesso por isso. Porque a sensação de vencer depois de um desafio, de um exercício extenuante, ela é infinitamente mais prazerosa do que viver em estado de prazer, em viver em estado de contemplação. Então, assim, do meu ponto de vista, não vale a pena se anestesiar da vida. Eu vou, inclusive, fazer o nosso encerramento com uma dica de série que tem um pouco a ver com isso que você falou agora, que é... Gente, se você... Spoiler, momento spoiler. Se você quer assistir The Good Place ou você está assistindo... Um beijo. Se você não quer assistir, eu vou comentar uma coisa, mas fica a indicação, que é uma série bem legal, que fala justamente sobre o que é o bom e o ruim de se fazer enquanto humanos aqui na Terra, né? E quando vai chegando no finalzinho da série, ela tá sempre numa dicotomia entre céu e inferno, né? Eu estou num lugar bom ou estou num lugar ruim. Chega um momento em que os personagens, eles vão para um lugar bom. E aí, nesse lugar bom, eles têm absolutamente tudo que eles querem, tudo que eles precisam. E aí, eles começam a ficar entediados. Porque você fica sem ter aquela emoçãozinha daquela tristeza que você sentiu num dia, ou então daquela raiva. Os sentimentos negativos, eles existem para que a gente tenha, de fato, uma comparação, para entender que estou feliz agora, não estou feliz agora. Acho que isso é importante. Uma última dica de série, que aí tem a ver mais com o assunto que a gente trouxe aqui, é Atypical, que tem na Netflix. É de um personagem que ele tem autismo, e aí ele tenta viver uma jornada de autodescoberta dele. Ele mora com os pais e ele tenta arrumar uma namorada, um emprego. Então é bem interessante como que ele tenta lidar com essa nova realidade para ele. E uma série que eu não assisti, mas que a Ana, que ajuda a gente nos nossos roteiros, indicou, é The Good Doctor, que acho que a Bruna falou que você já assistiu? Já assisti. E fala também sobre isso, as habilidades que são potencializadas a partir da, algumas sintomas ali de um diagnóstico e as dificuldades também em relações sociais e etc. Eu queria encerrar com uma reflexão polêmica, que é o seguinte: quando a gente fala de diagnóstico, existe dois pesos e duas medidas. Quando a gente vê algum criminoso em júri falando e solicitando uma avaliação psicológica para se autoafirmar incapaz, a sociedade fica irritada com isso. Mas quando a gente está falando de usar um diagnóstico de maneira a não te ajudar, você está sendo um criminoso da sua própria vida. Então, eu queria que você refletisse sobre isso e aprendesse a potencializar tudo que você tem como ser humano, como habilidades, como performance, como talentos. Pega esse também possível diagnóstico que você pode ter ou que seja do seu liderado e olha para isso como quais são os caminhos que eu posso criar para facilitar e aumentar a qualidade de vida e quais são os caminhos que eu posso usar para facilitar as minhas conquistas, para me tornar um cara ainda melhor no que eu faço. Obrigada para você que ficou assistindo até aqui. A gente se vê no próximo. Beijo! Beijo!